começou a brincar. Aí alguém virou e falou assim, pô, fala um pouco da tua experiência, como é que você está trabalhando e tal. E aí eu propus um Lightning Talk. Eu tenho 15 minutos. Na verdade, era para terminar às 3, então não sei. Eu tenho 15 minutos que eu vou falar um pouco sobre mercado internacional C++, o que está rolando, qual foi a minha experiência. Para quem não sabe, eu moro e trabalho na Irlanda. Eu vim aqui para esse evento por pura coincidência. Por acaso, calhou, eu caí aqui, de repente eu lá, eu tenho um evento no dia que você vai estar em São Paulo. Pô, sério? Então, ótimo, então eu vim aqui falar alguma coisa. E eu tô lá já quase há 3 anos, e eles falam assim, cara, começa um pouco, fala como é que tá a experiência lá fora, como é que tá o mercado, e eu fiz alguns tópicos. Eu tenho a apresentação mais tarde, vai estar mais organizado, assim, que tô me zoando. Eu fiz alguns tópicos aqui para falar sobre o mercado de C++ internacional. Primeira coisa que eu notei foi, algumas pessoas já vieram falar comigo, e eu tinha essa dúvida também, pô, beleza, mercado internacional, o pessoal lá é sensacional, eu sou aqui cachorro magro, né, eu sou vira-lata, C++, será que eu tô lá, será que eu tô bem, será que eu... Cara, nós aqui somos nível internacional, você não precisa ter medo de nada. Nós estamos no nível internacional igualzinho todo mundo, cara. Eu cheguei lá e achei que ia ser... Cheguei humilde, né? Rabinho entre as pernas. Pô, desculpa aí, deixa eu dar uma olhada aqui no computador. Assim, cara, e não é não. Se vocês forem ficar tranquilos, o nível das nossas discussões aqui são no nível das discussões de lá. Eu participo do grupo C++ Dublin, então eu faço as mesmas apresentações, eu já vi apresentações lá muito mais simples do que essas que a gente assistiu aqui. E a gente está falando de empresas de grande porte, né? Bem grandes de tecnologia. Então, isso aí vocês não precisam ficar preocupados em nada. Aí a notícia boa é que lá fora C++ é muito pedido. Se aqui, às vezes no Brasil, a gente está um pouco limitado, alguns nichos, por exemplo, embarcados. Tem pouca gente aqui de embarcados, não? Então, nós aqui no Brasil, o Strauss sempre fazia a pergunta no final, o que vocês trabalham? Saía embarcados, segurança, mercado, segurança e mercado financeiro. E tinha um cara que trabalhava com processamento científico. Eu. Era sempre isso. Todas as vezes. Lá você tem mais algumas oportunidades. Por exemplo, embarcados. Mercado financeiro. Aí você entra redes, os provedores de cloud. Sempre tem vaga aberta para C++. Facebook, Google, Amazon. Sempre. O tempo todo. Sempre tem aberto. Passar não é fácil. Isso é outro papo. Mas sempre tem aberto. Provedores de cloud precisam ser mais direto, porque eles constroem as próprias ferramentas. Eles constroem os bancos de dados. Alguém tem que construir os bancos de dados deles. A maioria é C++. Não é Java? Tem Java. Não foi eu não, velho. Foi só uma piada. Tem. Mas também não é assim não. Então tem. Você consegue manipular. Eu estou lá trabalhando 3 anos, eu estou na minha segunda empresa e as duas são de rede. Então, a primeira fabricava switches de redes, agora eu faço um analisador de pacote de rede. Então, oportunidade tem muito. Londres, eu vejo assim, se você abrir o LinkedIn e botar C++ em Londres, você vai ver umas 5.000 vagas. Tem outra carência assim de profissional lá? O Facebook está abrindo hoje um escritório em Dublin, um prédio gigante, vão contratar 5.000 pessoas. O Facebook. O salário deve ser muito ruim. Ninguém está querendo programar lá. Not exactly. Não exatamente.
Então, abre meus próximos 3 tópicos. Como eu me candidato, que época eu me candidato e LinkedIn. Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Sim, foco. Você entendiu que você trabalha ou trabalhou com processamento científico em C++? Sim. Você trabalha com isso? Não, hoje não. Eu trabalhei 4 anos com isso. Você acha que tem vaga para isso lá fora? Tem. Tem? Tem. Cai um pouco, assim, tem. Mas muitas dessas são para visão computacional. Muita coisa para visão computacional. Muito junto com o embedded para carro. Alemanha, as vagas são quase tudo para luz automobilística. Suécia também está bem forte nessa. Muito. Talvez encaixe meio embarcado, né? Encaixa embarcados. Porque cientizado nem usa Python, mas se fosse embarcado, você tem que ser. Quando você fala em veicular, você só tem um computador que está dentro do carro. Você não, mesmo com o 5G, a promessa é que você vai ter uma conexão muito forte no futuro, você não pode delegar a decisão de frear ou não o carro automaticamente na nuvem. Acho super válido. Você não acha? Então, basicamente é isso. Então, eles não podem, eles têm que conseguir fazer no computador do carro. O próprio carro é uma nuvem, na verdade, porque vai ter vários computadores. Tem vários computadores separados e eles têm que conversar. Então vamos lá sobre candidaturas e tal. Eu saí do Brasil com emprego na Irlanda. E essa é a forma que eu costumo indicar as pessoas. Eu tenho um colega meu que eu conheci na Irlanda, que ele fez o caminho inverso. Ele foi primeiro, porque ele tinha que estudar o inglês também, que é um outro tópico que está aqui na lista, e tentar por lá. Nós conhecemos um outro que fez a mesma história, está lá trabalhando com o Marco. O que acontece? O processo de seleção não é igual ao processo de seleção que a gente tem aqui. É um processo de seleção muito mais complicado. A seleção lá, eu demorei 2 anos entre tomar a decisão. Eu vou procurar uma coisa fora e conseguir um emprego para me mudar. Porque você tem que aprender o processo de seleção deles, que é extremamente técnico. O cara que vai te entrevistar raramente vai ser uma pessoa de RH. O RH vai conversar com você. O cara vai falar para você, cara, implementa para mim uma busca em árvore Deep First no quadro branco. E você vai pegar o quadro branco aí. Implementa para mim a prova que eu fiz. Implementa para mim um smart pointer, um short pointer aí no quadro, com template. E você vai fazer na frente dele. Ou ele começa a te botar um algoritmo e ele vai te apontando, mas agora eu vou precisar, em vez de inteiro, vai ser um número aleatório, vai ser um número grande. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Tem como melhorar a otimização? Esse algoritmo é o quê? ON2? Eu preciso que ele seja OLAGN. Como é que você faz? Eu não quero ler o arquivo todo de uma vez, eu vou ter que ler arquivo gigante. Eu fiz uma seleção no Facebook que eu não passei. O cara virou para mim assim, eu tenho que todo meu data center eu preciso atualizar. Como é que eu faço? Aí você vai ter que desdobrar. Eu não conheço, eu também não conheci. Então vamos lá. Pô, você pode fazer assim, você pode fazer. Eu tenho um ponto central aqui. Se eu tivesse ponto central aqui, eu vou fazer todo o gargalo. Esse aqui era o meu gargalo. Como é que eu faço? Então a seleção, o que eu diria para vocês de seleção? Volta para a faculdade, pega aquele teu livro de algoritmo e começa a fazer exercício. Você não vai usar isso depois no trabalho, mas você vai precisar disso para passar na seleção. Eu já perdi uma no MongoDB por causa disso. Porque eu não lembrava mais Deep First. Como é que é Deep First? Meu Deus, vamos lá. Você não usa, cara. Eu saí da faculdade há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Você tem que fazer. Então, não é trivial. Rekka Hank.
HackerRank. HackerRank faz exercício, se prepara. Onde procurar vaga? LinkedIn. É o lugar. Para prestar atenção no teu LinkedIn, escreve em inglês direito, preenche as suas experiências. Quem vai ler aquilo vai ser o recrutador usando um search. Vai abrir uma telinha e vai dizer assim: eu quero alguém de C++ que saiba sistemas distribuídos e tenha mestrado. Ele não vai ler o teu currículo. Mas se você não descrever o que você fez, botou os seus itens, o cara não vai te achar. Uma outra coisa que você pode fazer você quer ir para Londres? Muda a tua cidade para Londres. No LinkedIn. Como é que ele vai te achar no Brasil? Como é que ele vai te chamar para entrevista? Pode parecer piada, mas não é. O LinkedIn começa... Na hora que você acertou isso, então, você mudou a cidade, então o LinkedIn começa a aparecer para ele no search. Ele não está procurando, ele não está navegando, ele está fazendo um search na caixinha. Entendeu? Já falei do processo seletivo, já falei... Época de se candidatar. Lembra-se que o verão e inverno são invertidos, né? Lá nós estamos no verão. Dublin hoje está fazendo fantásticos 14 graus. Então tá um calor danado em Dublin hoje. Está todo mundo na praça, tomando sol, desde o sábado. Eles ficam vermelhos. 14 anos você aspecto vermelho. Então é por isso que tu não ficou de camiseta? Eu fui de camiseta, nada acontecendo. Hoje está um dia de verão, calor. O que tem em época de verão e calor aqui? Dezembro, janeiro. Férias. Está todo mundo de férias na Europa. Está todo mundo de férias nos Estados Unidos. Qual é a melhor época de se candidatar no exterior? Dezembro. Novembro, dezembro, janeiro. É a época que você está... Todos os recrutadores começam a te mandar mensagem feito loucos. Assim, caramba, outro. É um atrás do outro te mandando mensagem. Se você mandar agora, está todo mundo de férias. O diretor está de férias, o RH está de férias e... É verão. Verão na Europa, ou nos Estados Unidos. Está todo mundo passeando. Qual é o peso do mestrado lá para fora? Grande. Eu já vi uma vaga escrita assim: eu quero 10 anos de experiência, 5 anos de experiência ao mestrado ou doutorado. Eles prestam atenção. Vamos botar assim. Algumas pessoas falam: se você passar na prova, você vai entrar. E isso é verdade. Mas o recrutador só vai te procurar se você tiver o mestrado. É a mesma coisa com o inglês, que é o meu próximo tópico aqui. Você não precisa ter um inglês bom para trabalhar lá. Ninguém liga a mínima se você fala inglês tosco, se você escreve errado. Se você se fizer entender e souber programar, ninguém está nem aí para o teu inglês. Mas você tem que passar na prova. Como é que você vai passar na prova sem inglês? Esse é outro problema. Então, vocês se preocupem com o inglês? Pode preocupar. Quase. Você escreveu um númerozinho lá. Múltiplo escolha. Você escreveu um númerozinho lá, mas não é... Ninguém vai te olhar feio, ninguém vai te recriminar porque você está falando uma língua que não é a sua primeira. Todo mundo sabe que você é a tua segunda língua, que você não sabe falar inglês, que você não nasceu sabendo, não nasceu nesse ambiente e que você tem dificuldade. E eles mesmo falam: você sabe uma língua mais do que eu. Você sabe 2 línguas, eu só sei uma. E eles falam isso com a maior naturalidade. Então, não se acanhem. Você vai cometer erro, vai. Mas você tem que passar na seleção. Então você vai ter que conseguir entender a entrevista, você vai ter que conseguir se fazer entender na entrevista. O que na Irlanda é um problema.
Vocês já ouviram falar irlandês falando inglês? Escocês, então. Então tenta em Londres. Tem mais vagas, o inglês é lindo. Você escuta o inglês falando, você relaxa. Ah, eu entendo tudo que eles falam, é ótimo. Irlandês é dureza. Você pega um irlandês do interior. Eu trabalhei 2 anos na minha empresa anterior, eu saí sem entender meu gerente. Aí um dia desse teve um encontro mais Dublin na empresa, eu voltei lá e contei todo mundo, foi falar com o meu gerente, eu não entendi. O cara era filho de pescador no interior da Irlanda. O cara era um gênio, o cara sacava de kernel de Linux assim, absurdamente. Eu não conseguia conversar com ele para trocar ideia. Horrível. Mas enfim. Inglês. Visto e mudança e adaptação. A maioria das empresas de banco vão visto. Então, se você tiver um passaporte europeu, ótimo. Se você tiver um passaporte americano, canadense, se você não quiser a Europa, eu conheço mais o mercado europeu, então vou acabar falando mais do mercado europeu. Mas Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa. Se você tiver, até porque essa empresa que eu trabalhei é a Arista Networks. A Arista ela é da Califórnia. Eu estou hoje na Corville. A Corville, todos os clientes são dos Estados Unidos. Então, a maioria das vagas são empresas americanas. Então, o mercado é mais ou menos igual. Mas se você tem um visto, claro, se tem um visto, está muito mais fácil. Mas se você tem passaporte europeu, é claro que fica tudo mais fácil. Mas se você tem brasileiro, você consegue visto muito tranquilo. As empresas pagam, as empresas te suportam. Para tudo que é lugar, a maioria das empresas de médias para grande te fazem isso aí e fazem mesmo. Eles precisam. Cai no problema anterior. 5.000 vagas que eu estou abrindo no Facebook, eu tenho que trazer gente. Eles não conseguem. O mercado da Irlanda não tem gente o suficiente para suprir todas essas vagas. De onde vem? China, Índia e alguns do Brasil. É onde vai profissional. Conheço alguns que estão trabalhando lá. Na minha empresa anterior tinham 5 brasileiros quando eu saí. Eu saí, colocaram 4, mas já contrataram mais 3. Na empresa que eu estou, também temos 3. São mais 2. Outra coisa, não é só Brasil, não é só São Paulo, Rio. A maioria das pessoas que eu trabalhei era cada um de um estado. Tinha um cara do Ceará, Fortaleza, tinha um cara de Recife, tinha um cara do Maranhão, tinha um de São Paulo. Isso na empresa anterior. Na empresa atual sou eu do Rio, tinha um cara que é de Curitiba e o outro é de Belo Horizonte. Então, espalhado. A Irlanda, especificamente, tem bastante brasileiro. Então, vocês conseguem comprar feijão, vocês conseguem... picanha é mais difícil. Tira a gordura, não me perguntem por quê. Não sei. Pergunta para os irlandeses. Como é que eu estou de horário, hein? Já falei 15 minutos. Já. Acabou. André, Oi. uma pergunta? Pode. Só voltando um pouco no papo do mestrado, especificamente eles têm uma cobrança, um olhar diferenciado se for exclusivamente um mestrado na ciência da computação? Porque, por exemplo, eu faço um mestrado em ciência e tecnologias espaciais, que é mais voltada à programação científica. Uhum. E aí, eu não sei se isso, sei lá, eles vão ter mais... Não, eles não vão diferenciar por isso. Eles não prendem tanto assim, eu quero gente de TI, eu quero alguém da área científica. Eles pegam assim, engenharias, sistema de informação, matemática, eles acabam que eles pegam área técnica, área humana, eles pegam coisas mais abertas assim. Você está imerso numa equipe, como que é a profissão de carreira? Tem alguma diferenciação por ser... Não, nada. Discriminação zero. Na Irlanda, discriminação zero. Na Irlanda, discriminação zero. Eu não posso fazer pelos outros países, das outras empresas, mas eu acho muito difícil ter. Profissional, discriminação zero. Meu horário já acabou, a gente pode depois conversar, se for o caso. Depois que eu bater a minha vou mudar para isso, então você vai no trampo.
Já estava com empregado com empresa, tinha fechado. Falou que precisa disso e tal. Quanto tempo levou para fazer? Eu especificamente demorei mais do que o normal, porque eles mandaram o meu visto por correio e o correio extraviou. Aí eles tiveram que mandar de volta para a Irlanda. Eles mandaram para o endereço errado, bateu aqui, eles mandaram de volta para a Irlanda, mandaram para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos mandaram para mim. Então eu fiquei preso na burocracia, mas era para ser um mês. Vale. Tem trabalho remoto, tem gente que trabalha remoto. Eu, se por acaso tiver que voltar para o Brasil, eu queria trabalhar remoto. Eu estou trabalhando remoto, eu não tirei um mês de férias, eu tirei uma semana de férias e eu estou trabalhando remoto. Todo dia, eu 4 da manhã, fico no computador, eu estou trabalhando remoto aqui. Então é bem tranquilo nesse aspecto. Mas também varia por empresa. Só que é tratado de uma forma mais suave. Bom, depois vai ter o coffee break. E a gente continua conversando, acho que é melhor. Senão a gente vai atrasar muito. E eu ainda tenho uma palestra para fazer mais tarde. Agora o Galuco vai falar sobre uma novidade do C++, chama STL.